Nós, de Eugene Zamyatin. Introdução. Eugene Zamyatin nasceu em 1º de fevereiro de 1884, na cidade de Lebedian, na Rússia Central, ainda durante a vigência do Império Russo, e morreu em Paris em 10 de março de 1937, quando a Rússia já estava sob o regime stalinista. Engenheiro naval, matemático, revolucionário, escritor, tradutor, palestrante, crítico literário e crítico e teórico da literatura russa e soviética. Zamyatin foi um homem de convicções e de uma honestidade intelectual que aplicou, antes e acima de tudo, para avaliar a si mesmo e também para seguir e assumir as consequências de suas convicções aonde quer que, racional e logicamente, o levassem. Na vida, procurou respaldar abertamente com ações aquilo que defendia. O preço foi sofrer forte perseguição. Por um lado, tanto por parte do czar quanto do Partido Comunista. Por outro, por parte daqueles que, por hipótese, seriam seus pares. Sob o regime czarista, foi preso e exilado 2 vezes. Sob o regime bolchevique, especialmente a partir da guerra civil que se seguiu à Revolução de Outubro de 1917, deparou-se não apenas com a conformidade forçada, fruto de um totalitarismo sem precedentes, aspecto que denunciou e satirizou em seus textos dos mais diversos gêneros, mas também se viu em um desgastante embate com escritores e o establishment de uma literatura, na verdade, de uma cultura como um todo, subserviente a um Estado cada vez mais controlador, que sequestrou e puniu, de diversas formas, e entre tantas coisas, a liberdade de expressão e a criatividade. Seus textos e suas ideias, e ele próprio, passaram a ser cerceados e rechaçados dentro da União Soviética, tanto pela censura formal, quanto pela pressão de um tipo de campanha que hoje chamaríamos de cancelamento. Abre aspas. Ele se tornou objeto de uma campanha frenética de difamação. Foi demitido de seus cargos editoriais, revistas e editoras fecharam-lhe as portas. Aqueles que se aventuraram a publicar sua obra foram perseguidos. Suas peças foram retiradas do palco. Sob a pressão dos inquisitores do partido, os seus amigos começaram a ter medo de vê-lo, e muitos dos seus camaradas do Sindicato dos Escritores denunciaram-no. Ele foi, com efeito, confrontado com a escolha entre repudiar o seu trabalho e os seus pontos de vista, ou ser totalmente expulso da literatura. Fecha aspas. Em 1929, em vez de se render, Zamyatin enviou uma carta renunciando à sua filiação à União dos Escritores Soviéticos. O isolamento e a consequência de uma campanha desse porte acabaram fazendo com que, em 1931, ele escrevesse a Stalin lhe pedindo permissão para deixar o país. Um trecho emblemático, muito citado quando fala em Zamyatin, ele corajosamente diz ao ditador, abre aspas, não desejo esconder que a razão básica do meu pedido de permissão para viajar para o exterior com minha esposa é a minha situação desesperadora aqui como escritor. A sentença de morte que foi pronunciada contra mim como escritor aqui em casa. Fecha aspas. O autor recebe a permissão, especialmente depois de Máximo Gorki, de 1868 a 1936, ter intercedido por ele junto ao ditador, e parte para a França, onde passa dificuldade financeira e morre de um infarto 6 anos depois. Antes de falar sobre o romance Nós,
É preciso conhecer um pouco a respeito da formação do autor, como ele reagiu à inclinação, à realidade e aos eventos do seu país, e de que modo isso gerou nele uma rebeldia e, por um lado, fortaleceu um caráter incorruptível e uma vontade inabalável. Em The Life and Works of Eugene Zamyatin, de 1968, o professor Alex M. Shane, de 1910 a 2003, apresenta um traço elucidativo a respeito dos grandes paradoxos que caracterizaram Zamyatin e sua obra. Abre aspas. Ele foi um escritor russo soviético no sentido de que viveu, escreveu e publicou seus trabalhos na União Soviética. Mas, do ponto de vista do crítico soviético, entretanto, Zamyatin não era, de forma alguma, um escritor russo soviético. Fecha aspas. Pois, segundo o outro estudioso e professor russo, L. I. Timofey, 1904 a 1984, abre aspas, o conceito de escritor soviético não era, de modo algum, geográfico, mas foi, desde o início, um conceito político, e aqui reside a sua força, valor e honra. Fecha aspas. Tendo esse cenário como pano de fundo, vejamos um pouco mais de perto quem é Eugene Zamyatin, como surge nós em tudo isso e como seu amadurecimento enquanto homem, revolucionário e ser humano, e como sua integridade e sua fé na visão do que deveria se esperar da revolução, fizeram dele um grande escritor e pensador, mas, ao mesmo tempo, também um pária e um dos personagens mais importantes da literatura russa, em especial do período pós-revolução. Zamyatin também alcançou o Ocidente e se revelou não apenas o precursor do gênero utopia/distopia, com ênfase específica no totalitarismo político, na crueldade despótica e na reengenharia social, mas também o inspirador, como vimos, de algumas das obras de natureza semelhante mais importantes do século XX, como Admirável Mundo Novo, de 1932, de Aldous Huxley, 1849 a 1963, Cântico, de 1938, de Ayn Rand, 1905 a 1982, e 1984, lançado em 1949, de George Orwell, 1903 a 1950. Em agosto de 1902, o jovem Zamyatin, para o alívio do indócil e obstinado rapaz, aos 18 anos, finalmente deixa o interior e viaja mais de 1000 quilômetros a fim de ingressar no cobiçado e conceituado Instituto Politécnico de São Petersburgo, onde inicia seus estudos em engenharia naval em 1º de outubro daquele mesmo ano, associando-se, não muito tempo depois, ao Partido Bolchevique. Em 1903, presencia, pela primeira vez, uma demonstração pública e não tardou a se envolver com atividades subversivas, chegando a ter uma imprensa ilegal sediada no seu quarto. Mais tarde, em uma autobiografia, ele reconheceu que, no primeiro momento, sua decisão de se unir aos bolcheviques havia sido motivada mais por seu espírito rebelde, especialmente em relação a tudo o que caracterizava a vida provinciana, do que por considerações políticas concretas. Abre aspas. Ser um bolchevique naqueles dias significava seguir o caminho de maior resistência. Então, nesse sentido, eu era um bolchevique. Fecha aspas. Afirmou. É como se no movimento revolucionário ele encontrasse um local para expressar seu repúdio a essa vida provinciana e tudo o que ela representava. Contudo,
seu envolvimento com as atividades revolucionárias acabou se tornando mais sério, especialmente com a Revolução de 1905. A reação do governo a esse advento veio com uma forte e aberta onda de violência policial. Não apenas revolucionários foram presos, torturados, mortos ou exilados, civis também foram alvo de perseguições. Abre aspas. Um ataque surpresa ao quartel-general revolucionário do distrito de Vyborg apanhou 30 pessoas, incluindo Zamiatin, debruçada sobre planos de batalha e um esconderijo de armas. Fecha aspas. Todos foram detidos, revistados, surrados e presos. Zamiatin passou vários meses em uma solitária. Solto em 1906, acabou exilado e enviado para sua província natal, Lebedian. Ainda assim, ilegalmente retorna a São Petersburgo e por uma série de erros burocráticos no que tange ao monitoramento dos exilados, em 1908 consegue concluir os estudos no Instituto Politécnico. A sua formatura coincide com o afastamento do Partido Bolchevique, embora tenha se mantido um socialista por toda a vida. Seja como for, aqui acaba o estudante revolucionário, mas não o dissidente. Depois de se graduar, trabalha por alguns anos como engenheiro naval na construção de embarcações. Entre 1909 e 1915, passa a fazer palestras e a escrever artigos de natureza técnica para importantes publicações da sua área. Muitos deles, em especial, envolvendo problemas de arquitetura naval. Escreveu também sobre o desenvolvimento de projetos de navios, dragas, submarinos e quebra-gelos, além de ser conhecido como um vigoroso defensor da substituição do vapor pelo motor de combustão interna. Nesse meio tempo, em 1911, é descoberto e novamente exilado. A essa altura, já havia escrito alguns contos e estava bastante envolvido com a literatura. Em 1913, de novo é anistiado e volta a São Petersburgo. Nesse período, ainda atuava em ambas as áreas, engenharia e literatura. No que tange à sua produção criativa, duas publicações merecem destaque. Com a primeira, Provincial Tale, Coisas de Província, de 1913, ele lança, de fato, sua carreira como escritor literário. Nesse conto, Zamiatin satiricamente aborda a tediosa vida provinciana russa. No segundo texto, At the World's End, no fim do mundo, igualmente uma sátira, faz um ataque à vida militar, o que lhe rendeu uma condenação pelos censores czaristas. Embora levado ao tribunal, acabou sendo absolvido, mas o texto foi recolhido e destruído. Seja como for, a essa altura ele já havia chamado a atenção e recebido o respeito de membros do establishment literário, entre eles do próprio Máximo Gorki, mas nunca foi unanimidade e, com o tempo, ficaria cada vez mais longe disso. Durante a Primeira Guerra Mundial, já anistiado, Zamiatin é enviado para a Inglaterra, a fim de atuar na construção de navios quebra-gelo para o governo russo, trabalhando nos estaleiros de Armstrong Whitworth, em Walker, e nos estaleiros adjacentes Swan Hunter, em Wallsend. À época, morava em Newcastle upon Tyne. Ao longo desse período, o autor inicia a redação de The Islanders, Os Ilhéus, de 1917. Também uma sátira, agora a respeito da natureza mesquinha e da repressão emocional da vida inglesa. É importante considerar que o mundo estava vivendo o período da Segunda Revolução Industrial, caracterizada, entre tantos aspectos, por produtos derivados do petróleo, pelo uso da eletricidade.
Como vemos, esses elementos aparecem marcadamente em Nós. De fato, muitos estudiosos e críticos apontam The Islanders como o texto que prefigura Nós. Entretanto, em 1917, ao tomar conhecimento da situação política da Rússia, com a Revolução às portas, Zamyatin retorna ao país a fim de acompanhar os acontecimentos. E, embora há muito estivesse afastado do partido bolchevique, ele saudou a Revolução. Após seu retorno, deixa o trabalho como engenheiro e passa a se dedicar à vida literária soviética, atuando mais intensamente na comunidade literária, publicando contos e traduções russas de autores ingleses, incluindo H. G. Wells, 1866 a 1946, também considerado uma influência importante na escrita de Nós. Não podemos esquecer que o autor foi um dos precursores da ficção científica na literatura. Já se pode, contudo, identificar o início e o constante agravamento da sua desilusão e discordância com o rumo do governo bolchevique, ainda pouco antes da guerra civil que se seguiu à Revolução. E a mesma insatisfação que sentiu e expressou em relação ao regime czarista passou a sentir e expressar pelo regime bolchevique. Isso ficava cada vez mais claro nos seus textos, tanto ficcionais quanto não ficcionais, nos quais ele criticava abertamente as políticas e os métodos dos bolcheviques, especialmente com o golpe de outubro, quando eles fecharam à força a Assembleia Constituinte democraticamente eleita. E essa atuação despótica do partido e da ideologia bolchevique não se restringiu à esfera política. Zamyatin também ficou consternado com a evolução do cenário cultural. De 1918 a 1920, durante os anos tumultuados da Guerra Civil, os bolcheviques permitiram que o movimento radical Proletkultur, ou cultura proletária, assumisse um monopólio virtual sobre as políticas culturais. Esses escritores proclamaram o seu desprezo pela arte tradicional com um poema programático de Vladimir Kirillov, intitulado Nós, no qual prometiam queimar as pinturas de Rafael e demolir museus em nome de um futuro em que artistas exclusivamente proletários glorificariam as realizações dos trabalhadores fabris. Na Rússia, tudo era mais do mesmo, apenas sob nova administração. Censura, proibições de publicações, cerceamento da criatividade e da liberdade em todos os demais aspectos, econômicos, políticos, etc. Zamyatin passou a ser conhecido como Popuchik, ou companheiro de viagem. Era assim que faziam referência a artistas e intelectuais que, embora acreditassem nos objetivos da Revolução, sempre concordavam que os princípios marxistas ou comunistas eram o modo mais eficaz de promover novas e melhores condições. Nesse aspecto, o envolvimento de Zamyatin ficou longe de se restringir à escrita e à tradução. Pelo contrário, ele passou a atuar mais intensamente ainda na comunidade literária como um todo. Participou da edição de revistas, foi membro do comitê da editora Literatura Mundial, além de atuar em tudo o que pôde, enquanto pôde, pela defesa de uma produção cultural livre e da formação de novos escritores, como sua atuação na Casa das Artes e no grupo chamado Irmandade Serapião, bem ilustra. A Casa das Artes foi criada em Petrogrado, por iniciativa de Máximo Gorki, em 1919, sendo extinta em 1923, e tinha por objetivo mais geral organizar noites, concertos, exposições e publicar livros. Em 1921,
O conselho editorial da casa era composto por M. Gorky, A. Bloch e K. Tchaikovsky. Tratava-se também de uma espécie de escola avançada que tinha como propósito acolher tanto escritores consagrados quanto jovens talentos e oferecer preparo para esses futuros escritores. Gorky organizava estúdios literários e de tradução para treinar jovens escritores e convidou os Zamiatin para dar palestras sobre as técnicas da ficção. A casa também oferecia palestras sobre literatura, estúdio de poesia e chegou a acolher mais de 300 estudantes e a oferecer alojamento residencial para mais de 60 deles. Nos círculos literários, Zamiatin era visto como um líder. A Irmandade Serapião é emblemática como ilustração daquilo contra o que o autor se posicionava. A Irmandade consistia em um grupo dedicado à comunhão entre autores e à defesa da ideia de que a arte não tem conteúdo ou propósito ideológico específicos. O que interessava era o estudo e o desenvolvimento das histórias em todos os seus aspectos técnicos. Zamiatin, mesmo sendo membro, também atuava na orientação de jovens autores. Como alerta à tentativa de fazer um uso utilitário da arte pelo proletariado e dos que pensavam como eles, fossem artistas ou líderes políticos, Zamiatin advertiu que eles acabariam por criar uma cultura de escravos e destruiriam completamente a arte. E traçou uma distinção entre aqueles que tais políticas autoritárias iriam domesticar e aqueles espíritos livres que permaneceriam indomados. É em meio a essa convulsão de eventos e ideias e pressão que entre 1920 e 1921 Zamiatin escreveu o romance Nós. A essa altura, Zamiatin já havia conhecido muito a respeito do mundo da tecnologia da época. Já estava experimentado em vários aspectos da literatura e da linguagem criativa. Já havia provado a perseguição de ideias e se conscientizava cada vez mais do aumento do sequestro e do controle da arte por uma unicidade de pensamento nas mãos de um governo totalitário. Ele estava pronto para um golpe de misericórdia no ego do regime, e o deu com a elegância de um escritor brilhante, com a precisão de um matemático e com força de um filósofo. Zamiatin escreveu o romance Nós entre 1920 e 1921. Entretanto, no seu país de origem, o texto só foi publicado pela primeira vez em 1988, ou seja, após impressionantes 68 anos. Isso somente foi possível com o advento das políticas de abertura, em especial com o Glasnost, além da perestroika, colocadas em prática pelo secretário-geral à época, Mikhail Gorbachev, 1931 a 2022, que propôs a proibição do livro. As primeiras traduções, contudo, ficaram disponíveis ainda na década de 1920. A primeira, em inglês, foi publicada em Nova York, em 1924, a partir de um manuscrito contrabandeado para os Estados Unidos pelo próprio Zamiatin. Houve também uma publicação em tcheco, de 1927, na revista Voila Rossi, igualmente a partir de um manuscrito, mas esse contrabandeado sem a autorização do autor, por se tratar de um texto incompleto. Em francês, a primeira tradução apareceu em 1929. O texto é um romance de ficção científica. Há, contudo, uma discussão a respeito de se tratar de uma distopia ou de uma anti-utopia. O sentido original de utopia, tal como proposto por Thomas More, 1478 a 1535, na sua obra homônima, Utopia, de 1516, é fruto da união do prefixo u, não,
e da palavra topos, lugar, significando lugar nenhum ou não lugar. Esse local que não existe se caracteriza, basicamente, por pessoas que levam uma vida plena e feliz. Já no sentido mais moderno, uma utopia aproxima-se mais de uma fantasia, algo vão e realista. Quando ligada à questão política, trata-se de um conjunto de instituições sociais totalmente impraticável. A utopia tem seus contrapontos, basicamente distinguidos em dois tipos. A distopia diz mal, topos, lugar, ou seja, um lugar ruim. Se opõe à utopia por ser o resultado de uma tentativa fracassada de se criar uma utopia. Por fim, a anti-utopia, termo que alguns preferem usar ao se referirem a Zamiatin e ao próprio George Orwell. Acontece que, na anti-utopia, a oposição à distopia é mais nítida, pois não se tenta criar um mundo bom para todos e, por algum motivo, fracassa-se. O que interessa é criar um mundo em que alguém ganhe, tire vantagem, sobre outro alguém. Daí a noção de controle ser muito mais impositiva. Seja como for, dado que não se tem um acordo definitivo a esse respeito, os estudiosos preferem, também para fins de tornar o entendimento mais intuitivo, empregar o termo distopia, de modo a abranger também a noção de anti-utopia ou não-utopia. Nessa perspectiva, nós será tratado como uma distopia, no sentido de um lugar em que os princípios organizadores da utopia não produziram exatamente ideais utópicos ou extinguiram com sucesso os desejos humanos orgânicos, como os instintos maternais, o amor, a busca por significado mais profundo. A história é contada ao longo de 40 registros, escritos pelo narrador, que também é o personagem principal. Os eventos se passam em algum lugar no futuro pós-apocalíptico, em uma sociedade coletiva chamada Estado Único, que vive mergulhada em uma ditadura totalitária e é regida na figura do despótico, poderoso e implacável benfeitor, que conta com a ajuda da polícia secreta na forma dos guardiões. Essa sociedade é formada praticamente pelos que restaram depois de uma cruenta guerra de 200 anos, que dizimou quase toda a população. Desse remanescente, após a aplicação de um profundo processo de reengenharia social, emerge uma civilização altamente tecnológica, porém asséptica e controlada em tudo e ao extremo. As pessoas não têm nomes próprios, não têm mais identidade, possuem agora apenas uma identificação, formada por uma combinação de letras e algarismos. São referidas como números, cujo único motivo é viver para o Estado. A vida deles é absolutamente controlada, chegando ao cúmulo de haver um número de mastigações estipulado para cada bocado de comida, o qual deve ser levado à boca por todos exatamente no mesmo momento, como se todas as mãos fossem uma só. Até uma das atividades mais fundamentais do ser humano, como dormir, deve ser feita tendo em vista o benefício do Estado. Afinal, quem não cumpre as horas de sono está deixando de trabalhar no seu máximo potencial, roubando assim o Estado. Os números moram individualmente, em prédios divididos em células. Embora existam paredes, elas são de vidro e tudo é iluminado. Todos são vistos o tempo todo, para que nada seja feito à revelia do Estado. Cada prédio tem, na entrada, alguém responsável por verificar quem entra, quem sai, em quais horários. Nas ruas, os números não têm apenas seus movimentos monitorados. As suas falas também são igualmente fiscalizadas. Uma espécie de membrana foi desenvolvida para ouvir tudo. Todas essas informações são levadas aos guardiões, o braço policialesco do Estado.
A vida social se resume a passeios precisamente formatados, todos com hora para acontecer e com tempo rigorosamente cronometrados para iniciar e acabar. Um dos aspectos mais impressionantes está nas datas que marcam o centro da vida em sociedade. Elas são caracterizadas por execuções públicas, os inimigos da felicidade, como são definidos pelo benfeitor, as quais são glorificadas também pelo nível de aperfeiçoamento que alcançaram. Esses inimigos apanham com chicotes que são elogiados pelo narrador como o ápice da tecnologia. Não são mais meras cordas grotescas, mas raios. Os métodos usados para a execução como também nos informa o narrador, fruto de um aperfeiçoamento invejável. As pessoas são reduzidas a uma poça de água limpa e cinzas. Nesse controle também está incluída a atividade sexual. Ninguém tem exclusividade sobre ninguém. Só pode haver encontros sexuais por meio de marcação prévia através de um sistema de cupons. Quando a burocracia dos cupons é cumprida, as pessoas têm direito a um tempo prefixado e a persianas que fechariam a célula durante determinado período, igualmente estipulado pelo Estado. Disso se pode começar a perceber a inexistência da noção de família nos seus mais variados aspectos, o que é corroborado ao longo dos registros do narrador. Não há laços afetivos. Se houver afeto, ele é colocado em segundo plano. As crianças nascidas são educadas por terceiros, em escolas administradas por números especificamente determinados para isso. É atribuída a Stalin a declaração: a morte de uma pessoa é uma tragédia, a morte de milhões é uma estatística. Dizem que o ditador teria falado algo nesse sentido em 1947, ou seja, mais de um quarto de séculos depois de Zamiatin ter escrito Nós. E há um evento no livro, como se verá, que ilustra muito bem essa visão de absoluto descaso para com a vida humana, segundo a qual um indivíduo não passa de uma mera engrenagem que, se avariada, pode ser imediatamente substituída de modo que não só sua perda não faz diferença, como o trabalho pode continuar sem um transtorno que prejudique a produção, seja lá o que for. Uma das maiores preocupações de Zamiatin sempre foi o controle da atividade intelectual. E, em Nós, ele mostra as consequências assustadoras de um tal poder. No livro, toda a produção intelectual, poemas, literatura, registros de natureza histórica e etc., absolutamente tudo, é orientado e conduzido segundo a filosofia do Estado. E uma dessas consequências, que fica clara desde o início do livro, que é inclusive o propósito de acordo com o qual o narrador começa a criar seu diário, é a exaltação do Estado único, dos seus feitos e como, por meio dele, foi possível alcançar a felicidade. Não existe, portanto, liberdade de expressão. Disso se segue a uniformização do pensamento e a aniquilação da história, do ensino familiar e das tradições culturais, o que, por sua vez, acarreta o alcance do objetivo, a lavagem cerebral e a total submissão. O narrador dos registros, D503, é um matemático e engenheiro construtor e principal responsável pela nave espacial integral. Ele é absolutamente devotado ao Estado único e ao benfeitor. O objetivo de construir a nave é viajar para outros planetas e levar para seus habitantes a doutrina desenvolvida por seu governo, a de que a total submissão a um governo e a completa fé na racionalidade podem, sim, garantir a felicidade. O primeiro carregamento da integral é uma produção fruto do seguinte comunicado, abre aspas, todos aqueles que se sentirem capacitados têm o dever de compor tratados, poemas, manifestos, odes e outras obras a respeito da beleza
e da grandeza do Estado Único. Fecha aspas. Logo no primeiro registro do livro, Zamiatin mostra a que vem e o nível de sua crítica. Esse estado de graça de D503, mergulhado na lógica, na matemática e na racionalidade, é interrompido quando conhece outro número, um número feminino, I330. A partir daí, todos os encontros que ele tem com ela, combinados ou fortuitos, são motivo de perturbação e curiosidade. Mais tarde, com o desenrolar da trama, de repulsa e desejo, e por fim, de amor. Por um tempo, ao que tudo indica, apenas os sujeitos do Estado Único foram os que sobreviveram à Guerra de 200 anos. Mas, com o I-330, ficamos sabendo que há um remanescente da civilização antiga e que ele fica fora dessa cidade estéril. D-503 começa a tomar conhecimento disso também, o que vai aos poucos colocando seu mundo e suas certezas de cabeça para baixo, ou seja, vai revertendo esse estado de lavagem cerebral. A partir desse momento, o mundo aquarelado e saneado vai começando a tomar cores e sabores e outras formas. Desde a Revolução, tudo o que os números comem é um alimento à base de um derivado de petróleo. Desde a Revolução, tudo o que os números vestem é um uniforme. Com o I-330, para além da muralha que separa o Estado Único dessa civilização, ele prova novos sabores, aprende a ver, a ler e a admirar os contornos não de um número feminino em um uniforme ou nu, mas de uma mulher com um vestido, com um decote. Tudo isso começa a desafiar seus axiomas e corolários. De certas premissas, ele começa a chegar a outras conclusões. E mais, ele percebe que as premissas podem ser alteradas, que conclusões lógicas podem ser perfeitamente derivadas delas. Seu mundo interior colapsa e ele adoece. Essa doença é a imaginação, e ele passa a ter uma alma. No entanto, sua situação piora quando ele fica sabendo algo mais sobre I-330. Ela faz parte de um grupo que quer acabar com o Estado Único, que quer derrubar o benfeitor. Quando essa conspiração é descoberta pelo benfeitor, este descreve os conspiradores como inimigos da felicidade e coloca os guardiões a caçá-los. Ao perceber que sua lavagem cerebral não era imune à imaginação e à alma, o benfeitor anuncia o golpe de misericórdia sobre aquilo que ele chama de infelicidade, a saber, o querer livre, a vontade própria e o agir sobre ela. A solução do Estado, uma intervenção que acabará com essa infelicidade e tornará a felicidade permanente. Trata-se da grande operação, um procedimento obrigatório que, pela remoção do centro da imaginação, tornará os que já não tinham identidade em algo mais impessoal, em autômatos semelhantes a máquinas. Como foi possível observar, o Estado Único é fruto de um profundo processo de reengenharia social. Se tirarmos os óculos da criatividade, das figuras de linguagem, tudo o que Zamiatin mostra era o que estava acontecendo na sociedade russa sob a égide bolchevique-leninista naquele momento e, de modo profético, para onde tudo se encaminhava. No livro A Tragédia de um Povo, Orlando Figes relata o que alguns dizem ser lenda, mas vale para fins de ilustração. Abre aspas. Em outubro de 1919, segundo a lenda, Lenin fez uma visita secreta ao laboratório do grande fisiologista I.P. Pavlov para descobrir se seu trabalho sobre os reflexos condicionais do cérebro poderia ajudar os bolcheviques a controlar o comportamento humano. Quero que as massas da Rússia sigam um padrão comunista de pensamento e reação, explicou Lenin. Havia demasiado individualismo na Rússia no passado. O comunismo não tolera tendências individualistas.
Eles são prejudiciais, eles interferem em nossos planos. Devemos abolir o individualismo. Pavlov ficou surpreso. Parecia que Lenin queria que ele fizesse pelos humanos o que já havia feito pelos cães. Você quer dizer que gostaria de padronizar a população da Rússia? Fazer com que todos se comportem da mesma maneira? Ele perguntou. Exatamente, respondeu Lenin. O homem pode ser corrigido. O homem pode tornar-se aquilo que queremos que ele seja. Fecha aspas. Se ocorreu ou não, se foi assim ou exatamente assim, nunca saberemos. Mas a obra Nós coloca o dedo em mais essa ferida bolchevique. Afinal, uma das características mais evidentes de sistemas totalitários, e o comunismo é um deles, consiste em quebrar o indivíduo. Em Nós, Zamyatin mostra de modo excepcional o efeito cascata desastroso e desolador que o sequestro por parte do Estado e a entrega por parte das pessoas da liberdade pode causar, especialmente quando as mãos de um governo totalitário foi oferecida em sacrifício à produção intelectual. Sem ela, o ser humano deixa de ser um indivíduo com vontade e autonomia, e, sem isso, tudo mais colapsa. A vida pessoal, familiar, social, afetiva, cultural, política, e por aí segue, e tudo acaba ofertado no altar do Deus Estado. E o que é excepcional nisso tudo é como ele descreve essa decadência. Há autores que trouxeram o Leviatã para tratar do Estado, mas Zamyatin trouxe o diabo em pessoa. Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. O diabo prometeu reinos e riquezas a Jesus. O Estado, enquanto diabo, promete aos seres humanos igualmente o que não pode dar, a saber, a felicidade. Se os humanos tivessem aprendido pelo menos isso com Jesus, veriam que jamais devemos nos prostrar diante de qualquer coisa criada, mas ei-nos, nós. A tradutora.